Em abril de 2024, meu LDL estava em 189. O meu colesterol total estava em 246. Se eu tivesse levado esse exame em um consultório convencional, sem nenhum contexto, provavelmente teria saído de lá com a prescrição de estatina na mão e com o médico me dizendo para cortar a gordura animal da minha dieta. Mas eu não cortei. Continuei exatamente com o mesmo estilo de vida. E os exames de março de 2026 mostram um LDL em 91 e um colesterol total em 142. O que aconteceu? O metabolismo completou a sua adaptação. E esse arco de 5 anos de dados é exatamente o que a medicina convencional não tem paciência para esperar e o que eu vou te mostrar hoje. Mas tem mais. Junto com o LDL e o colesterol total, existem 2 outros marcadores no meu painel lipídico que a maioria das pessoas nunca pediu no exame de sangue e que são muito mais precisos, digamos assim, para avaliar risco cardiovascular real do que o número que o seu médico olha primeiro. Esses 2 marcadores eu vou apresentar hoje pela primeira vez no canal. E eles mudam completamente a forma de ler um resultado de colesterol. Se você chegou aqui agora, muito prazer, eu sou Lua Ferrari, nutricionista. Eu atuo com as abordagens de low carb, cetogênica e carnívora, comida de verdade, e vivo o estilo de vida carnívoro há 5 anos. Esse canal existe para desfazer os nós que a indústria alimentícia passou décadas apertando. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, faz isso agora e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Todo vídeo aqui é informação que alguém não quer que você tenha. Acredite. E se você viu o vídeo de quarta, onde eu abri todos os meus exames de março de 2026 e ficou com aquela curiosidade sobre os marcadores lipídicos que eu não abri, esse vídeo é exatamente isso. É a continuação que eu prometi. E justamente por trabalhar com metabolismo todos os dias, eu observo como o colesterol virou o maior bicho-papão da nutrição moderna, sem que a maioria das pessoas entenda o que ele realmente é, o que ele realmente faz. E porque um número isolado, sem contexto, não diz absolutamente nada sobre o seu risco de infarto. Antes de falar dos meus números, eu preciso te dar a base. Porque a maioria das pessoas chega nos meus vídeos sabendo que o LDL alto é ruim, mas sem entender o que é o LDL realmente. E quando você não entende o que é, você fica refém de quem interpreta para você. O LDL não é colesterol, é uma lipoproteína. Pensa assim, o colesterol é uma substância que o seu corpo produz e precisa. É fundamental para a produção de hormônios, para a estrutura das células, para o funcionamento do seu cérebro. Mas o colesterol não se dissolve no sangue, então ele precisa de um transporte. Então o LDL é esse transporte. É como se fosse um caminhão de entregas que leva o colesterol do fígado para os tecidos do corpo que precisam dele. Já o HDL faz o caminho contrário. Recolhe o colesterol dos tecidos e devolve para o fígado para ser reprocessado. Chamar o LDL de colesterol ruim é o mesmo que chamar o entregador de perigoso só porque ele transita pela cidade. O problema, quando existe, não é o entregador. É o que acontece com a carga quando o ambiente interno está inflamado, oxidado, cheio de açúcar e resistente à insulina. Aí sim o LDL pode sofrer modificações que o tornam potencialmente prejudicial. Mas isso é uma condição de contexto, entende? Não a propriedade do LDL em si. Agora deixa eu te mostrar o que 5 anos de dados reais ensinam sobre como o colesterol se comporta em uma transição metabólica de verdade. Na prática, o que observamos é que as pessoas que entram na dieta carnívora se distribuem em 3 grupos mais ou menos iguais. 1/3 vê o LDL cair. 1/3
fica estável. E 1/3 vê o LDL subir. Eu fui do terceiro grupo e eu vou te mostrar o que aconteceu depois. Em julho de 2021, quando eu já estava há alguns meses na dieta carnívora, tendo passado antes pela cetogênica, pela low carb, o meu LDL estava em 81 e o colesterol total em 168. Números que qualquer médico convencional chamaria de ótimos. Ao longo de 2021 e 2022, ambos foram subindo progressivamente. Em dezembro de 2021, meu LDL estava em 129 e o colesterol total em 199. Em novembro de 2022, o LDL chegou a 177 e o total a 238. Em abril de 2024, meu LDL atingiu o pico. Ele foi para 189 e o colesterol total em 246. Depois do pico, os números começaram a cair de forma consistente. Em outubro de 2024, o LDL estava em 129 e o total em 186. Em novembro de 2025, o LDL estava 115 e o colesterol total 164. Em março de 2026, os exames mais recentes, meu LDL em 91 e o colesterol total em 142. Esse arco tem uma explicação fisiológica que eu quero que você entenda, porque ela muda tudo. O fígado é o grande regulador do colesterol no corpo. Ele produz, recicla, distribui o colesterol de acordo com as necessidades metabólicas do momento. Quando você muda radicalmente o combustível que o seu corpo usa, saindo de açúcar, carboidratos, ultraprocessados e indo para a gordura como fonte primária de energia, o fígado entra em uma fase de reorganização. É como se fosse um choque. Então ele precisa transportar muito mais gordura e colesterol para os tecidos que agora dependem desse combustível. O LDL sobe porque a demanda logística aumenta. Mas ao longo do tempo, à medida que o metabolismo se adapta completamente e que existe constância no processo, os receptores de LDL se recalibram. A produção hepática se ajusta e o sistema encontra um novo ponto de equilíbrio. Um equilíbrio mais eficiente, mais limpo, mais adequado ao novo ambiente metabólico. Isso é o corpo encontrando o seu novo ponto de estabilidade, o que a fisiologia chama de homeostase. A curva do meu LDL de 81 subindo até 189 e voltando para 91 não é uma anomalia, é o registro desse processo de adaptação acontecendo. E quem tira uma foto no meio desse processo, sem entender que existe um processo, vai tirar uma conclusão completamente errada. Se eu tivesse tomado estatina em 2024 porque o LDL estava em 189, eu teria interrompido artificialmente esse processo que o meu metabolismo estava conduzindo sozinho, com muita inteligência, em direção a um resultado que os exames de hoje confirmam. E isso me perturba. Por quê? Não porque eu seja contra qualquer medicação, mas porque vejo isso acontecer todos os dias. Pessoas em transição metabólica sendo medicadas por um número isolado, tirado no meio de um processo que ninguém esperou ver o fim. O LDL isolado é o marcador mais pobre que existe para avaliar risco cardiovascular em quem faz uma dieta metabolicamente saudável. E esse não é um argumento da comunidade carnívora. É um argumento que a própria cardiologia mais avançada já está fazendo há pelo menos uma década. O que você precisa olhar junto com o LDL é o contexto metabólico completo. Começa pelos triglicerídeos. O meu está em 34. Isso indica que o meu organismo está oxidando gordura com extrema eficiência, sem acúmulo. Não há gordura sobrando no sangue esperando para ser depositada em algum lugar.
A minha insulina basal está com o HOMA-IR de 1,3, o que significa alta sensibilidade insulínica. Quando a insulina é sensível, o ambiente interno não é o ambiente em que o LDL sofre as modificações que o tornam problemático. Esses dois dados juntos, triglicerídeos baixos e insulina sensível, mudam completamente a interpretação do LDL. E existe uma razão que sintetiza tudo isso em um único número. A razão entre triglicerídeos e o HDL. Você divide o valor do triglicerídeo pelo valor do HDL. Esse índice é considerado por muitos pesquisadores um dos marcadores mais práticos de saúde metabólica disponíveis em um exame de sangue comum. Essa razão abaixo de 2 já é considerado bom. Abaixo de 1 é excelente. Quando essa razão está baixa, ela sinaliza que o metabolismo lipídico está funcionando muito bem e que a insulina está sensível e que o ambiente interno é desfavorável para o acúmulo de placa nas artérias. Quando está alta, especialmente acima de 3, ela sinaliza resistência à insulina e risco cardiovascular real, independente do que o LDL isolado diga. O meu resultado, triglicerídeos 34, dividido pelo HDL 41, resulta em 0,83. Isso está na faixa de excelência por qualquer critério que você use. E esse número, junto com o HOMA-IR de 1,3, é o que me diz que o ambiente metabólico do meu corpo não é o ambiente onde o LDL vira problema. Agora eu preciso falar de um número que não me agrada. E vou falar com a mesma honestidade que eu usei no vídeo de quarta-feira. O meu HDL caiu. Em julho de 2021 estava em 73. Em março de 2026 está em 41. A referência desejável é acima de 40. Então, tecnicamente, ainda está dentro do normal. Mas essa queda ao longo de 5 anos é real e eu não vou minimizar. Na prática clínica, o que observamos com mais frequência é que quem entra na carnívora com HDL baixo tende a vê-lo subir. Faz sentido fisiológico. Menos carboidrato, menos triglicerídeos, melhor perfil lipídico geral. Mas o meu caso é diferente. Eu não comecei com HDL baixo. Eu comecei com 73 e ele caiu progressivamente ao longo de 5 anos. Isso me diz duas coisas. Primeiro, que o padrão geral não se aplica a todo mundo e que extrapolar o resultado médio para algum caso individual é um erro que pode custar caro. Segundo, que monitorar o seu próprio dado ao longo do tempo é absolutamente insubstituível. Não existe protocolo que substitua a sua série histórica pessoal, porque é ela que revela o que está acontecendo no seu metabolismo específico, não no metabolismo de uma média populacional, que é a referência dos exames de sangue. O HDL em 41 ainda preserva uma razão maravilhosa entre os triglicerídeos e meu HDL, no valor de 0,83, que é excelente. Mas a tendência de queda está na minha tela com a atenção máxima. E vou continuar reportando esse dado aqui no canal com a mesma transparência de sempre. Agora, os dois marcadores que eu prometi no início, que a maioria das pessoas nunca pediu no exame. O primeiro se chama apolipoproteína B, ou simplesmente ApoB. Vou te explicar porque esse número importa mais do que o LDL calculado. Lembra lá do caminhão de entregas que eu falei? O LDL calculado no exame convencional mede, de certa forma, o peso total da carga transportada. Mas o que a cardiologia moderna descobriu é que o que importa mais do que o peso da carga é o número de caminhões em circulação. Porque cada caminhão, ou seja, cada partícula de LDL, carrega uma molécula de ApoB. Então, a ApoB é essencialmente uma contagem de partículas. E é a contagem de partículas, não o peso, que tem a correlação mais robusta com o risco cardiovascular.
Mas tem um detalhe que vai além da contagem. Nem todos os caminhões são iguais. Existem caminhões grandes e caminhões pequenos. Existem os pequenos, densos e compactos. Esses conseguem penetrar a parede das artérias com muito mais facilidade. São eles os principais suspeitos na formação de placas. Os grandes não penetram da mesma forma e são muito menos problemáticos. E o que determina qual tipo circula predominantemente no seu sangue não é o número do LDL calculado, é o seu estado de sensibilidade à insulina. Resistência à insulina empurra para partículas pequenas. Sensibilidade à insulina favorece partículas grandes. Com ROMA-IR, no meu caso, de 1,3, significa que meu ambiente metabólico favorece partículas grandes. Isso significa que mesmo quando meu LDL calculado estava em 189, o tipo de partícula circulando era predominantemente o tipo protetor, não o problemático. O número assustava. A biologia por trás do número, não. Duas pessoas podem ter o mesmo LDL calculado de, digamos, 130. Uma com poucos caminhões grandes carregados. Outra com muitos caminhões pequenos, cada um carregando pouco e todos penetrando a parede arterial. A segunda pessoa tem risco significativamente maior. O LDL calculado não distingue essas duas situações. A ApoB distingue, porque ele conta os caminhões. E o meu resultado de ApoB ficou em 68, com referência feminina de até 142. Estou com menos da metade do limite. Independente de como o LDL calculado oscilou ao longo desses 5 anos, o número de partículas potencialmente problemáticas circulando no meu sangue é muito baixo. Essa é a informação que realmente importa. O segundo marcador se chama lipoproteína A, escrita com o A minúsculo mesmo entre parênteses. Esse é diferente de tudo que mencionamos até agora, porque ele não muda com dieta, não muda com exercício, não muda com nenhuma intervenção de estilo de vida. É determinado pelos seus genes e permanece praticamente constante ao longo da vida. E por que isso importa, Lua? Porque a lipoproteína A elevada é um fator de risco cardiovascular independente. Existem vários estudos mostrando que LDL alto pode estar inversamente associado à mortalidade. Sobre a lipoproteína A, o consenso é muito mais uniforme. Lipoproteína A alta significa risco. Mesmo em pessoas com todos os outros marcadores perfeitos, um nível alto de lipoproteína A aumenta o risco de doença cardiovascular precoce. E a maioria das pessoas nunca fez esse exame ou o médico nunca pediu. O seu médico provavelmente nunca mencionou esse nome para você. Mas se você tem um nível alto, saber disso é fundamental para ajustar toda a sua estratégia de monitoramento e principalmente de prevenção. O meu resultado da lipoproteína A ficou abaixo de 7. A referência é abaixo de 75. Isso é um resultado extraordinário. Significa que esse fator genético de risco não está presente no meu caso, o que é ótimo. Mas agora deixa eu te contar algo sobre esse marcador que vai contrariar tudo que você aprendeu sobre gordura saturada. Um estudo publicado em um jornal de nutrição clínica em 2023, que está aqui na sua tela, encontrou que substituir gordura saturada por gordura monoinsaturada ou por carboidratos, que é exatamente o que uma dieta mediterrânea recomenda, aumentou a lipoproteína A em 24%. Enquanto reduziu o LDL em apenas 7 a 11%, ele aumentou a lipoproteína A.
E um estudo da própria Associação Americana do Coração, de 1997, já havia mostrado que a gordura saturada, a mesma que mandam cortar, estava associada à redução da lipoproteína A. Pensa no que isso significa na prática. A dieta que te disseram que protege o coração pode estar aumentando o marcador que a ciência considera o mais consistente de risco cardiovascular. Enquanto a gordura saturada, que te disseram que entope a artéria, pode estar reduzindo esse mesmo marcador. A ironia é grande. E ela raramente aparece nos consultórios. Sabe por quê? Porque como não existe medicamento que baixa a lipoproteína A de forma eficaz, esse marcador simplesmente não é popular de discutir. Não tem medicamento, não tem indústria farmacêutica envolvida, o médico não vai ganhar para isso. E eu trouxe esse marcador aqui especificamente para que você peça esse exame na sua próxima bateria de exames. Simplesmente para saber. Porque se você tem lipoproteína alta, esse é o dado mais importante do seu painel lipídico. Acima do LDL, acima de colesterol total, acima de tudo. Mas existe um exame que coloca todos esses marcadores em perspectiva e que eu considero o mais honesto de todos para avaliar o que realmente está acontecendo nas suas artérias. O score de cálcio coronariano, conhecido também como CAC ou AngioScan. A lógica é direta. Enquanto os exames de sangue avaliam fatores de risco, o score de cálcio avalia se o dano já aconteceu. É uma tomografia de baixa dose que mede a quantidade de cálcio depositada nas artérias coronárias. Cálcio zero significa que não existe placa calcificada, independente do que qualquer exame de sangue diz. É o tipo de dado que transforma a discussão sobre risco em evidência concreta. E é exatamente por isso que depois de 5 anos de carnívora, depois de um LDL que chegou a 189, de um HDL que caiu de 73 para 41, eu fui fazer esse exame. E eu já tenho o resultado. E eu vou trazer aqui no canal muito em breve. Com o mesmo nível de transparência que você viu nesse vídeo e no vídeo de quarta-feira. Porque esse resultado, seja ele qual for, é a peça que fecha o argumento de 5 anos de dados. Então, não perde esse vídeo. Deixa eu amarrar tudo. O que o meu painel lipídico de março de 2026 diz, lido em conjunto, depois de 5 anos de série histórica. O LDL em 91 e o colesterol total em 142 estão no nível que a própria medicina convencional chamaria de ótimo. Mas esse número veio depois de um pico de 189 de LDL, um pico de 246 de colesterol total. E a curva de descida é o registro do corpo encontrando seu novo ponto de equilíbrio, não de doença. A ApoB 68, bem abaixo da referência, diz que o número de partículas problemáticas circulando é bem baixo. A lipoproteína abaixo de 7 diz que o fator genético de risco independente não está presente. Os triglicerídeos em 34 e o HOMA-IR de 1.3 dizem que o ambiente metabólico é desfavorável para o acúmulo de placas. A razão triglicerídeos HDL de 0,83 confirma tudo isso em um único número. O que é que merece atenção real? A queda progressiva do HDL, de 73 para 41 ao longo dos 5 anos. Esse aqui é o dado que eu acompanho e vou acompanhar com mais cuidado daqui para frente. E o score de cálcio, cujo resultado vem em breve, é a peça que fecha esse argumento. A conclusão não é que a carnívora é perfeita e que colesterol alto não existe como problema. A conclusão é que colesterol é um marcador complexo que não pode ser lido isoladamente, como é feito hoje em dia, e que 5 anos de dados e de constância no estilo de vida contam uma história que um exame único nunca conseguiria contar. Eu tenho um vídeo mais antigo aqui no canal sobre LDL alto na dieta carnívora. Então, se você ainda não viu,
vale assistir, porque ele traz o contexto científico por trás do debate sobre LDL e risco cardiovascular. O que eu estou fazendo hoje é uma camada acima. Eu trago os meus próprios dados ao longo do tempo, com os marcadores que faltavam naquela conversa e com a honestidade de apontar também o que ainda está em aberto. O que você viu hoje é o resultado de um processo metabólico construído com método, não com sorte. Não é genética privilegiada apenas. É o que acontece com o metabolismo quando ele passa por uma transição estruturada, com ciência, com monitoramento, com o tempo. E é exatamente isso que o catabolismo faz. Um programa de 8 semanas que leva você da dieta low carb para a cetogênica e depois para a carnívora. Passo a passo, com muita segurança e sem atalhos. O link para você conhecer melhor está aqui na descrição do vídeo. E por falar em próximos capítulos, não esquece, o score de cálcio não é o único resultado que eu estou guardando. Também tem o painel hormonal completo, testosterona, estrogênio e outros marcadores que eu deliberadamente deixei fora dos 2 últimos vídeos, porque esse tema merece um espaço próprio, com o contexto que ele exige. Hormônios em uma mulher carnívora de 40 anos tem uma história que não cabe em um parêntese ou um parágrafo. Esse vídeo bem breve. Então, antes de fechar, vou fazer a pergunta. Você já pediu ou já fez a ApoB e lipoproteína A nos seus exames? Se a resposta é não, você não está sozinho. A grande maioria das pessoas nunca ouviu esses nomes. Mas agora você sabe o que são e por que eles importam. Então, pede para o seu médico incluir na sua próxima bateria de exames. E se o médico disser que não é necessário, pergunte por quê. A resposta vai ser interessante. Deixa aqui nos comentários. Você também já teve LDL elevado na transição para uma low carb ou carnívora? Te assustou? O médico viu, o nutricionista viu? O que foi que eles disseram? E se você já fez a ApoB ou lipoproteína A, também conta aqui os resultados. Esse tipo de dado coletivo é muito mais útil do que qualquer média da população geral. E se esse vídeo te deu uma lente nova para olhar para o seu próximo exame de colesterol, deixe o seu like, porque o seu like me diz que vale a pena continuar trazendo esse nível de profundidade aqui no canal. Compartilha também com alguém que você conhece que está tomando estatina ou que foi mandado tomar estatina sem nunca ter ouvido falar de ApoB, lipoproteína A, score de cálcio, razão triglicerídeos HDL, resistência à insulina. Essa pessoa precisa ver esse vídeo antes de tomar qualquer decisão. O colesterol não é o vilão. A ignorância sobre o que ele é e o que ele faz é o vilão. 50 anos de campanha para baixar o colesterol produziram uma geração que tem medo do ovo, medo da carne, medo da gordura natural, mas não tem medo do açúcar, do trigo, da resistência à insulina, que vai silenciosamente preparando o terreno para a doença cardiovascular de verdade. Os seus exames merecem ser lidos com inteligência, não com pânico. E você merece ter os dados e o raciocínio para fazer isso. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.